Fala pessoal, aqui é o professor Luiz. Hoje nós vamos falar um pouco sobre ciclo das máquinas térmicas e diagramas PV. Então, como funcionam as máquinas térmicas, né? Mais precisamente os motores térmicos? Eu tenho aqui do lado esquerdo, o primeiro desenho, um esquema onde mostra qual é as etapas, né, que ocorrem em um motor térmico. Então, primeiro você tem uma fonte quente, que é onde essa máquina recebe calor, né? Nós chamamos de fonte quente. Onde ela dissipa, né? A máquina perde um pouco desse calor, é chamado de fonte fria, e parte dessa energia recebida ela transforma em trabalho. Então ela recebe uma quantidade de energia, transforma uma certa quantidade dessa energia recebida em trabalho e o restante é cedido para a fonte fria, né? Ele descarta uma quantidade de energia. Nenhuma máquina consegue realizar em trabalho toda a energia recebida da fonte quente. É impossível. Ela sempre vai acabar descartando, né, cedendo o calor para a fonte fria. Aqui eu tenho um exemplo de uma máquina térmica onde a nossa fonte quente vem aqui, né, desse combustível, dessa caldeira, onde esse calor aquece, onde esse combustível aquece essa água. Essa água aquecida ela entra em vaporização. Esse vapor ele entra por esse caminho nesse cilindro, fazendo com que o pistão seja empurrado. Então, a fonte quente, que é esse combustível, cede, ou melhor, a máquina recebe este calor e realiza trabalho através desse pistão. Esse pistão realiza esse trabalho e esse pistão ligado a essa roda faz com que ela gire e através dessa correia gire um gerador e esse gerador acaba gerando eletricidade. Então essa é uma máquina que é uma máquina térmica que quando recebe calor realiza trabalho. Mas essa máquina transforma todo o calor recebido em trabalho em eletricidade? Não. Na verdade, quando o pistão retorna, esse vapor aqui dentro do cilindro, ele escapa por essa abertura para o ambiente externo. Então, essa seria a fonte fria desta máquina, ou seja, é onde eu tenho uma parte da energia sendo dissipada, sendo transferida para o ambiente. Então, vamos falar um pouco sobre transformações gasosas. A transformação isotérmica, ela é a temperatura constante. A transformação isobárica, a pressão constante, a transformação isovolumétrica, a volume constante. E numa transformação adiabática, não há troca de calor com o ambiente. Então, podem variar essas variáveis de estado de um gás, podem ser mudadas, né, numa transformação adiabática, porém não há troca de calor com o ambiente externo. Em uma transformação cíclica, a variação da energia interna é igual a zero. O que seria uma transformação cíclica? Uma transformação gasosa cíclica, na verdade, é o que ocorre aqui, ó. Eu tenho um motor térmico, uma máquina térmica, onde ela opera em ciclo. Todo esse processo que aconteceu, que eu expliquei aqui, ele volta a acontecer. Então, ela opera em um ciclo. Então, se ela opera em um ciclo, a variação da energia interna de um gás nesse ciclo é igual a zero, porque ela sai de um estado, esse gás sai de um estado, faz todo o ciclo e volta para o mesmo estado inicial. Então, a variação, pegando o ponto final com o ponto inicial, que é o mesmo, a variação vai ser zero. Então, ΔU é igual a zero. E o calor, né, o calor total do sistema ali, o calor trocado, é igual à variação da energia interna mais trabalho. Mas como ΔU é igual a zero, então nós temos que o calor trocado vai ser igual ao trabalho. E esse calor trocado ele vai ser o calor da fonte quente menos o calor da fonte fria. Então, é essa diferença entre o calor da fonte quente menos o calor da fonte fria. Esse vai ser o trabalho realizado por um gás. Diagramas PV. O que seriam diagramas PV? O P versus V, né? Esse P
é a nossa variável pressão e V de volume. E aqui eu coloquei 3 exemplos de gráficos, né, de diagramas, em que você pode ver ó, que todos eles, o eixo vertical vai ser o eixo do P, né, o eixo da pressão. E o eixo horizontal sempre vai ser o V, que é o volume. Então esses são exemplos de diagramas PV. Aí você pode observar nesse primeiro diagrama aqui, por exemplo, ó, que eu tenho que o gás está no ponto A, vai para o ponto B, do ponto B para o C, do C para o A. Já para B, de B para C, de C para A. Eles operam em ciclos, em que existem várias transformações ocorrendo durante um ciclo. Mesma coisa esses outros dois gráficos aqui. Por exemplo, se eu pegar o gás do ponto B para o ponto C e observar aqui, ó, eu estou saindo de um volume de 80 litros e indo para um volume de 30 litros. Então, o que aconteceu? Ocorreu uma compressão. É uma compressão, né? Ou seja, o volume diminuiu. Mas o que aconteceu de B para C? A pressão continuou a mesma. Então, eu tenho uma compressão isobárica, que é uma diminuição de volume a pressão constante. Então, nós dizemos que ocorreu uma compressão isobárica. Isso aqui é apenas um exemplo aí, né? Existem várias outras transformações aqui, mas eu vou me atentar a falar um pouco mais sobre elas no exemplo que eu vou dar. Aqui mais alguns gráficos, né? Onde você vê aqui processo isocórico. O que seria o processo isocórico? Na verdade, se você observar, a seta está indicando de baixo para cima, né? Então o gás saiu de uma pressão P1, foi para uma pressão P2, a pressão aumentou. Mas e o volume? O volume não variou. Então eu posso dizer que esse é um processo isovolumétrico, ou também, como a gente chama, processo isocórico. E nesse outro gráfico aqui, vamos ver. O gás sai de A e vai para B. Como você pode observar, a pressão ela continuou constante, igual a 1. 1 vezes 10 a sexta newton por metro quadrado aqui. Então, é um processo ou uma transformação a pressão constante, então ela é isobárica. Mas o que aconteceu agora com o volume? O volume saiu de 1, foi para 3, então houve um aumento. Então houve uma expansão, chamada expansão isobárica, a pressão constante. E aqui, pessoal, ó, eu tenho a equação geral dos gases, importantíssimo, bastante usado nesse tipo de exercícios, nesse tipo de situações, que é o conhecido Pivot-Popotó, onde eu tenho a pressão vezes o volume dividido pela temperatura. No ponto A, um ponto inicial qualquer de uma transformação gasosa, vai ser igual ao produto da pressão pelo volume dividido pela temperatura num ponto B. Então, essa equação geral dos gases ela serve para resolver bastante situações desse tipo de transformação gasosa. E essas transformações elas podem ser tanto a volume constante, como a temperatura constante, ou a pressão constante. Aí você consegue usar essa equação. Se for uma transformação isovolumétrica, ou seja, volume constante, então o VA vai ser igual ao VB. Então você pode cancelar aqui nessa equação geral. Se a temperatura for igual nos pontos A e B, você também cancela as temperaturas. E aí você vai conseguir trabalhar com essas variáveis de estado de um gás aqui por essa equação geral. E aí vocês podem calcular o trabalho somente calculando a área desse trapézio, porque o trabalho ele é numericamente igual à área abaixo da curva. Então, se eu tenho aqui uma área de um trapézio, é só relembrar lá como calcula essa área, que aí eu vou estar calculando o trabalho realizado por esse gás. Lembrando que quando o gás ele sofre uma expansão, né? Uma expansão aqui, ó, ele aumentou o volume, esse trabalho é realizado pelo gás, então o trabalho vai ser um valor positivo. Agora, se o gás ele é comprimido, né? Ou seja, o volume acaba diminuindo, então eu tenho um trabalho realizado sobre o gás e esse resultado, esse trabalho realizado vai ser negativo. Então vamos lá, para a resolução desse exemplo,
qual é o trabalho realizado pelo gás. Então, relembrando a área do trapézio, eu tenho que a base maior mais base menor vezes a altura dividido por 2. Então, a base maior nesse caso vai ser o 3 vezes 10 à quinta. 3 vezes 10 à quinta é a base maior. 3 vezes 10 à quinta é a base maior. E a base menor é o 2 vezes 10 à quinta. Então, 3 vezes 10 à quinta mais 2 vezes 10 à quinta. Vezes a altura. A altura, nesse caso, vai ser a diferença aqui do volume, que era de 0,1 foi para 0,3, então a diferença é 0,2. E aí divide tudo por 2. Somando aqui dentro eu tenho 5 vezes 10 à quinta, vezes 0,2. Isso dá 1 vezes 10 à quinta. Só que aí eu já dividi aqui por 2, dando 0,5 vezes 10 à quinta joules de trabalho realizado. Eu posso escrever esse 0,5 vezes 10 à quinta também como 5 vezes 10 à quarta, porque eu andei com uma casa com a vírgula aqui, esse 0,5 eu transformei em 5, só que aí obrigatoriamente o meu expoente aqui diminuiu 1, então fica 5 vezes 10 à quarta. Bom, pessoal, é isso. Muito obrigado. Não esqueçam de se inscrever no canal Escola da Gente.